Boa noite. Vamos mais uma vez iniciar a nossa aula hoje de administração eclesiástica e financeira. E a gente viu na outra aula, eu passei alguns livros para que vocês estivessem lendo e estivessem fazendo um resumo, uma resenha, alguma coisa em cima do livro que vocês iam ler. Eu li no seu share, a questão do líder que Deus usa, resgatando a liderança bíblica do novo milênio. A gente sabe que nós vivemos hoje dias bem difíceis, bem complicados, eclesiasticamente falando. Por quê? Porque nós temos uma gama de igrejas. Igrejas conservadoras, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais e outras mais, que eu não sei nem em que categoria a gente colocaria, né? E hoje, quando a gente fala da questão de governo de igreja, quando a gente fala da questão do líder da igreja, a gente tem dificuldade hoje. Então, esse livro de Russell Shedd, ele trabalha exatamente o homem que Deus usa, o líder que Deus usa. Então, a gente tem que ver que alguém que é chamado para o pastorado, para o episcopado, para cuidar de vidas, precisa ser uma pessoa realmente escolhida por Deus, uma pessoa que tenha compromisso com Deus, que tenha vida com Deus, que tenha sido resgatado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nesse livro aí, vocês vão ver mais ou menos o perfil que o nosso saudoso Russell Shedd, líderes que Deus usa. Realmente, nós temos que ver o perfil. E é isso que Russell Shedd traça nesse livro, que ele deixou para nós essa riqueza, né, que a gente possa ver realmente que líder que Deus usa. Qualquer pessoa que nós vemos por aí, às vezes verdadeiros palhaços, pessoas que vão divertir a sua plateia, que vão fazer as pessoas rirem, quando a gente sabe que o evangelho é para fazer chorar, o evangelho é para transformar, o evangelho é para mudar a nossa história, é para a gente se arrepender e a gente reconhecer realmente quem nós éramos antes do Senhor e depois do Senhor. Então, o líder que Deus usa tem que ser uma pessoa realmente muito abalizada na palavra de Deus e que tenha vivência diária com o Senhor, tá? E a gente viu também, ele fala sobre a seleção dos líderes que Deus usa e o caráter do líder que Deus usa, a prática e o ensino de Jesus. Dr. Russell Shedd também deixa implícito nesse livro tão maravilhoso. Eu falei também, queridos, sobre a questão de uma igreja madura. Essa igreja madura foi um livro escrito por Robson Cavalcante. Sei, tem alguma coisa da igreja anglicana assim que a gente discorda, mas a leitura do livro ela é muito boa. Por quê? Porque ele mostra exatamente a construção, né, de uma igreja, a sua maturidade, quando as pessoas atingem realmente a sabedoria do que é a igreja de Deus, do que é o líder, de como as pessoas precisam trabalhar isso aí. Então ele fala em primeiro lugar sobre comunhão e missão, né, que o líder precisa realmente ter esse lado na sua vida. Ele precisa ter comunhão com os membros e ele precisa também ter uma visão missionária, uma visão de busca de almas, de construção de vidas, de ensinamento da palavra. Então é algo bem preponderante. E ele fala também sobre, o segundo ponto desse livro de Robson, ele fala sobre uma multidão madura. Porque o que nós vemos hoje realmente são igrejas imaturas, igrejas que não cresceram no evangelho, igrejas que não têm um conhecimento profundo de Cristo, porque os seus líderes, na maioria, são pessoas que não têm um conhecimento profundo, que não fazem uma exegese da palavra. Eles pregam o que eles acham, é o achismo, e não aquilo que realmente a palavra de Deus é literalmente falando. Ele também fala, né, sobre uma igreja em missão. E o último ponto dele nesse livro, ele fala uma igreja em construção. E nós sabemos que na administração eclesiástica, a gente vai ver realmente uma igreja em construção. A gente começa, quando eu falei naquele organograma que nós temos da igreja, a gente vai começar quando ela é fundada, os primeiros membros,
os primeiros oficiais, o primeiro pastor. Então, ela tem uma vida. Eu disse a vocês que o livro de Atos resiste à vida da igreja. Né? Tudo aquilo que se passou na igreja, por exemplo, a nossa igreja congregacional central vai completar 100 anos. Então, você imagine como foi os primeiros. Uma igreja com 100 anos, ela tem uma história. Eu falei isso na outra aula, estou repetindo hoje, só para a gente ver como é o funcionamento da igreja. Como o pastor precisa trabalhar a igreja. Então, é uma história. A igreja é uma história. Nunca vai deixar o livro de Atos, ele continua escrevendo a história da igreja. Né? Nós hoje continuamos com o livro de Atos, escrevendo a história da igreja. Tudo que acontece na vida da igreja, ela fica registrada exatamente no seu livro de Atos. Então, a igreja, ela é um corpo, ela tem pessoas funcionando em áreas diferentes, em lugares diferentes. Ela tem as congregações, ela tem os obreiros, ela tem o seu corpo de oficial, ela tem um desenrolar na história. Então, nós precisamos ver realmente, quando o Robson fala nessa questão da construção da igreja, não é? Quando ele fala sobre igreja em missão. Qual é a vida da igreja em missão? Ela não para. Ela trabalha dioturnamente para que o evangelho possa avançar, para que o evangelho possa crescer. Então, a missão da igreja é essa: fazer o evangelho chegar aonde ainda ele não chegou. Ela precisa transmitir essa palavra. Então, ela está em missão, ela está em movimento. Porque Deus, ele vive em movimento. Deus trabalha. É como disse Jesus: o meu Pai trabalha até agora. E a gente precisa trabalhar também. A igreja precisa funcionar. A igreja precisa desenvolver. A igreja precisa caminhar cada dia. Então, a gente precisa ver isso aí. Ele fala também, além da igreja em missão, né, ele fala também sobre a igreja em construção. Quando eu falo em construção, eu não estou falando em madeira, em pedra, em tijolo, em cimento. Não, eu estou falando a vida das pessoas. Como essa igreja está sendo administrada. Como as pessoas estão se encontrando com Cristo. Há um discipulado para essas pessoas. Como é que é o batismo? Elas vêm de qualquer maneira? Ou elas passam por um treinamento, por um estudo bíblico? Tem alguém específico para trabalhar a vida delas, que às vezes não é o pastor, às vezes é um membro da igreja, um professor de escola dominical, que vai trabalhar a construção espiritual da vida dessa pessoa. Então, isso é a história da igreja. Então, nós vamos ver, como eu falei, né, na aula de doutrina do congregacionalismo, que quando foram escolher os novos diáconos, qual era a grande necessidade? A igreja cresceu muito, o número dos apóstolos era pouco, né? E eles precisavam se dedicar ao estudo da palavra e ao ensino da palavra, e por isso eles precisavam de alguém para cuidar do social, para cuidar da vida cotidiana de cada membro. Então, essa igreja em construção é isso. É cada crente sendo trabalhado, cada crente crescendo em Deus, no conhecimento da palavra. É bem interessante também falar sobre o papel pastoral, né, na reforma moderna hoje. Quando eu digo assim, um pastor de 100 anos atrás, como ele trabalhava? Qual era o relacionamento dele com as pessoas? Ele não tinha WhatsApp, não tinha telefone, andavam a cavalo, a maioria. Então, quanto tempo o pastor passava para ir a uma outra cidade, para ir a uma congregação? Ele tinha uma demanda de trabalho, mas que era feito de maneira bem diferente, né, de hoje. Essa modernidade que nós temos. Então, como é o papel do pastor hoje, nos dias atuais, né? Na nossa época moderna, como é? Então, o pastor hoje ele tem realmente outros meios para trabalhar os membros. Então, nós vamos
Desculpe, não estou com corona. É rinite mesmo. Nós vamos ver a questão desses livros que vocês vão trabalhar e eu gostaria de hoje encerrar aqui pedindo a vocês, para vocês prepararem para mim um organograma de uma igreja. Começando do seu líder espiritual, depois vocês viriam para a administração eclesiástica, como é composta essa diretoria da administração eclesiástica, o que é que ela desempenha, o que é que ela desenvolve. Quando você falar sobre o líder espiritual, você vai mostrar o papel dele. O que é que a igreja espera do pastor? Aí depois vem a diretoria eclesiástica. Depois vem o corpo de oficiais, presbíteros e diáconos. Qual é a incumbência deles? Depois vem a membresia da igreja. Nós temos membros já de idade, nós temos membros de meia idade, nós temos membros jovens, E aí vem os departamentos da igreja. Que departamento uma igreja precisa ter? Como é que ela vai viver a sua história, o seu papel no dia a dia, nessa época moderna? Como você faria essa divisão? Como você montaria esse projeto de igreja? Então, eu quero que vocês preparem isso e quando nós voltarmos, nós estaremos dando as notas de vocês em cima desse trabalho e em cima dos livros que vocês também vão estar lendo e vão estar trabalhando. Aqui fica o meu agradecimento a vocês e o desejo que realmente vocês estudem, vocês leiam, vocês tenham o pensamento de vocês formado, E que quando a gente voltar, a gente possa juntar tudo isso para a gente fazer uma análise bem profunda do que é a administração eclesiástica. A gente vai falar na parte financeira, que a gente deu uma pincelada, mas a gente vai aprofundar a questão da parte financeira na administração eclesiástica da igreja. Fica aqui o meu abraço e o desejo que a gente volte o mais rápido possível. Deus abençoe vocês.